gente, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem. Deixa eu falar pra vocês. Hoje eu vim trazer a correção de uma prova. Na verdade, foi uma prova muito confusa e foi uma prova de fundamentos de enfermagem. E hoje eu vou corrigir ela junto com vocês. Claro que amanhã eu vou fazer outra dela, porque eu reprovei nessa, tava muito confusa, mas vou lacrar na próxima. Enfim. Então, a primeira questão, gente, ela começou falando mais ou menos assim, né? Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Vou aproximar aqui. Então, sobre a higienização das mãos, medida de segurança presente na rotina de uma unidade na saúde, estima-se que é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Vocês diriam que essa alternativa está correta ou está incorreta, gente? Bom, na verdade ela está correta, né? Então vamos para a próxima. Tem as seguintes finalidades: remoção da sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. E também está correta, né, gente? Porque, de fato, quando a gente higieniza as mãos, é essa a finalidade, né? Remover, tirar, se tiver algum resquício de sujidade. Por exemplo, tirar as bactérias das mãos, células mortas e tudo mais, para não infeccionar as outras pessoas, né? A pessoa que a gente vai prestar o cuidado. Aí vem a próxima questão. Duas certas, né? Terceira. Vamos lá. Esquecer algumas etapas torna o procedimento inadequado na prática diária. No entanto, os profissionais de saúde devem se preocupar efetivamente com a quantidade de vezes em que tal procedimento é realizado. Ou seja, de fato, né, a gente deve usar, né, fazer isso, lavar as mãos, né, sempre que for tratar, sempre que a gente começar uma atividade. Importante fazer isso no início, durante as tarefas e depois também, né, retirar a sujidade antes, durante e depois que a gente começa as atividades relacionadas a isso, né, ao cuidado com o paciente. Aí vem a quarta. Então, as três, por enquanto, estão corretas. A quarta. Ocorrem falhas na técnica, principalmente pela não utilização de sabonete e não observação das superfícies das mãos a serem friccionadas, ou seja, a serem lavadas, né? Como é que eu chamo? Friccionar. Eu esqueci o termo aqui agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, no caso aqui, esse quesito, ele está falando sobre se no caso tiver uma falha na técnica ou na utilização do sabonete e não observar as superfícies da mão, pode infeccionar o paciente, sim. Então, por isso que a gente tem que seguir o passo a passo da lavagem das mãos, né? Sempre vocês vão ver o passo a passo. Se você não conhece o passo a passo, é bom você se atualizar, pesquisar, né? Todo o passo a passo da lavagem das mãos, higienização, tá? Para que isso não aconteça. Correta também. Vamos agora para a quinta questão. É recomendado a familiares, acompanhantes e visitantes higienizarem as mãos antes e após o contato com o paciente nos serviços de saúde. É recomendado, gente? Sim, se é recomendado ao enfermeiro, principalmente a quem vem para ficar com o paciente, né? Sempre ter todo esse cuidado. Então, no caso, se o paciente ou a pessoa que está acompanhando não compreende sobre isso, né? O enfermeiro ou o técnico que estiver acompanhando, que estiver prestando os cuidados a ele, ele deve orientar a pessoa quanto a isso,
para que se previna infecções, certo? Então, aqui o quesito, aí a questão está pedindo o seguinte: estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3, as alternativas 1, 3 e 4, as alternativas 3, 4 e 5, as alternativas 1, 2, 4 e 5, ou as alternativas 2, 3, 4 e 5. Gente, a gente acabou de ver que todas as alternativas estavam corretas, né? Mas algumas coisas aqui eu não entendo como, eu me confundi aqui. Vou admitir para vocês que eu errei feio nessa questão. E aí eu acabei marcando a primeira questão, estava certa a primeira e segunda questão, porém estavam todas corretas. Então, gente, prestem atenção para que não aconteça a mesma coisa com vocês. Então, a resposta correta era a alternativa D, certo? 1, 2, 4 e 5, sendo que estava errada apenas uma, então. A alternativa 3 estava errada. Ok? Vamos lá. Vamos ver a alternativa que estava errada? Alternativa 3. Esquecer as etapas torna o procedimento inadequado na prática diária. Não necessariamente, então, né? Já que estava errado, eu falei que sim. Mas não necessariamente, porque parando para analisar, esquecer uma das etapas não necessariamente torna o procedimento inadequado, sendo que eu analisei, né, e fiz as outras etapas. Mas eu não posso esquecer de todas as etapas, né? Senão isso com certeza vai tornar o procedimento inadequado. Eu posso estar infeccionando o meu paciente e fazendo com que ele adquira uma infecção hospitalar, tá, gente? Como chama do sítio cirúrgico, se for o caso. Vamos lá? Segunda questão. Durante a verificação dos sinais vitais de uma criança de 6 anos internada na pediatria de um hospital, o técnico de enfermagem obteve os seguintes valores: frequência cardíaca 100 batimentos por minuto e frequência respiratória 25 respirações por minuto. De acordo com os valores de referência do Ministério da Saúde, esta doença está A. normocardíaca e normopneica, B. bradicardíaca e normopneica, C. normocardíaca e bradipneica, D. taquicardíaca e taquipneica, E. bradicardíaca e bradipneica. Gente, vamos lá, agora a gente vai analisar a questão, certo? O que é, aqui, se a gente analisar a questão no início, está dizendo que a criança, era uma criança, certo? Durante a verificação dos sinais vitais, a criança tinha 6 anos, foi internada na pediatria, o hospital teve os valores da frequência cardíaca de 100 e frequência respiratória, 25 respirações por minuto. E quando a gente vai olhar aqui, aí agora, se essa criança, ela estava dentre os padrões da normalidade, quanto mais jovem, gente, a gente vai analisar aqui agora, quanto mais jovem, mais alta o número da respiração dela e também a pressão. Vamos lá, as respirações e os batimentos cardíacos vão ser sempre maiores de acordo com a idade. Então, se tinha 6 anos de idade, suponhamos que fosse de 60 a 100 batimentos. Então, tá certo, certo? Ok? Vamos lá. Então, estava normocardíaca. Então, os batimentos dela estavam certo. Estava normal. Então, normocardíaca porque é normal, certo? 25 respirações por minuto. Tava normal, gente. Tava normopneica, bradipneica, ou normopneica ou taquipneica. Taquipneica é alto. Normopneica é normal. Então, pra mim tava normal os batimentos. Então, pra mim, normopneica e cárdico. Certo? Então, as respirações e os batimentos estavam normais. Então, a alternativa A.
correta também. Questão 3. A aplicação de calor, termoterapia e frio, crioterapia constitui um tratamento milenar. Há anos, né? Tem anos que a gente ouve falar disso, de aplicação de gelo e calor para determinado tipo de tratamento. Então, as aplicações externas, ou seja, de fora, objetivam ajudar as funções orgânicas e proporcionar conforto. Nos dias atuais, hoje, né, além de raios solares, água fria ou quente, vapor, compressas geladas e quentes, existem aplicações elétricas a raios infravermelhos. Ai, meu nariz. Desculpa, gente. Raios infravermelhos, bolsas elétricas, duchas, etc. Sobre a aplicação do calor e frio, analise as afirmativas abaixo. 1. O uso do calor é contraindicado nos casos de luxação ou contusões antes de 24 ou 48 horas. Sim, gente, correto automaticamente. Não pode, em hipótese alguma, usar calor para estancar um sangramento ou luxação, certo? Ou nenhuma contusão, tipo a pessoa deslocou algum lugar, você usar calor. Aquilo ali pode deixar o local mais afetado ainda. 2. O calor é relaxante muscular e favorece a sedação. Correto, ele favorece, porém o calor ele é de fato um relaxante muscular. Você vê por quê? Num dia de muito cansaço, você vai chegar em casa e aí você vai direto para o chuveiro. Você toma um banho quente, tem gente que usa a ducha, né, para relaxar. De fato, é muito relaxante. E depois que você sai do banho, você sente aquela coisa legal, assim, sabe? Eu mesma já senti. Vocês me contem aqui nos comentários. 3. O uso do frio é contraindicado nos casos de artrite porque aumenta a rigidez articular. Nesse caso, preferível usar o calor. Sim, gente. Então, nesse caso da artrite, é melhor a gente usar fonte de calor, tá bom? O frio, nos traumatismos, entorses, contusões, distensões musculares, previne o edema, as reações inflamatórias. Joinha. Agora falou minha língua aqui. Ok? Sim, previne as reações inflamatórias. Vocês querem ver? Por exemplo, eu bati o pé no sofá. Ou acontece sempre, bati o pé no sofá. Ou bati. Deixa eu me ver. Levei um tombo no braço ou na perna. E aí eu senti aquela coisa e começou a ficar vermelho e talvez vocês chamam de... Vocês, né? Nós chamamos, costumamos conhecer assim como sangue pisado, né? A gente diz que é sangue pisado. Como é que vocês chamam quando você bate o pé em algum lugar e o local fica vermelho com aquela coagulação de sangue? Como que vocês chamam aí na cidade de vocês? Aquilo ali tem que tirar, mas a gente não pode deixar infeccionar. Então, por isso que a gente usa o gelo, bolsas de gelo, para poder prevenir o edema, certo? Então, essa questão, ela também está correta. O frio, de fato, nos traumatismos, entorses e contusões, além das distensões musculares, quando distende, né, previne o edema. Então, alternativa certa, alternativa 1, 2, 3 e 4. Todas as alternativas estão corretas. Próxima. Essa foi a questão 3. Não estou conseguindo achar outra questão aqui, gente. Só um minuto.
Vamos para a próxima questão aqui. Tá difícil de ver. A lesão por pressão é uma alteração na pele de pacientes com insensibilidade tá difícil de ver aqui. Na pele de pacientes com vulnerabilidade de edema? Não. Celular e nos tecidos subjacentes. A pressão e Ai, gente, não dá pra dizer. A pressão... Basicamente, eu me lembro aqui da questão. Porém, a Pro me enviou aqui por zap e eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Mas a questão, ela pedia o seguinte. Ela dizia que a pressão, ou seja, quando a gente fica com o corpo pressionado de um lado só por muito tempo, isso pode causar algum tipo de lesão ao paciente. No caso, se o paciente ele fica deitado de um lado só por muito tempo, isso pode causar uma lesão a ele. Aí aqui está perguntando o seguinte: o cuidado correto para a prevenção das lesões por pressão é A. Fazer curativo com fita microporosa. Não é a correta, né? Porque a fita microporosa ela não vai impedir que tenha uma lesão, né? Porque ele vai estar deitado ali do mesmo lado, então, querendo ou não, isso pode acontecer, né? A lesão se ele estiver no mesmo local. B. Proteger as áreas de lesão com hidrocoloide. Também não, isso não vai adiantar. Letra C. Colocar o paciente em posição de Trendelenburg. Não. Posição de Trendelenburg não é, né? Como que eu digo? A posição de Trendelenburg, ela é como se a pessoa estivesse deitada com as pernas viradas para cima. Ela vai estar nesse estado aqui, ó. Essa é a posição de Trendelenburg. Os pés dela vai estar virado aqui, para aqui, onde está a palma dos meus dedos. Ok? Então, não, né? Colocar o paciente em posição de Trendelenburg também não vai ajudar ela não ter uma lesão por pressão. Letra D. Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. Mas já explico para vocês. E a letra E. Massagear a área com lesão por pressão de 1º grau. Então, se eu massagear a área, eu vou ficar massageando a área, gente, em que o paciente está deitado, para ele não ter uma lesão, isso não vai ajudar também. Se eu não tirar a pessoa daquele decúbito, daquela posição, né, isso não vai ajudar também que ela não tenha uma lesão. Então, a melhor opção seria realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, esse é o procedimento correto. Então, a letra D está correta. Realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas. E isso vocês vão aprender, né? Com a rotina. Então, a cada 2 horas, vocês vão lá e mudam a pessoa de posição. Ele está virado em decúbito dorsal, vira ele em decúbito dorsal direito ou esquerdo, se ele estiver do lado direito. Mas não deixa ele numa mesma posição. Ou então, coloca ele em prona. Ok? Vamos lá. 11. Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo específico usado para promover um fluxo contínuo de urina em casos de obstrução ou incontinência, além de auxiliar na obtenção da amostra de urina sem contaminação. Então, qual é a alternativa que apresenta o dispositivo específico para isso? É o dispositivo urinário, que vai ajudar a urina a continuar descendo
em caso de obstrução e incontinência, mesmo que a parede da uretra se rompa ali, qual é será que é o dispositivo urinário? Não. Será que é a seringa de aspiração? Não, porque a seringa de aspiração, como o próprio nome já diz, é para aspirar, né? Ela não vai ajudar nisso, que a urina continue descendo e não cause incontinência também. Letra C. Frasco estéreo para coleta de urina? Também não, até porque, como o nome já diz, o frasco é para coleta de urina, gente. Então, bolsa coletora de urina? Também não. Sonda vesical? Isso. Então, a sonda vesical de Temora, ela vai ajudar, ok? Que fica geralmente na parte da vesícula, bexiga. Vamos lá. Essa aqui eu também errei, coloquei a letra D, bolsa coletora de urina, mas era a letra E, sonda vesical. Então, se atentem a isso, tá, gente? Prestar bastante atenção. 12. Questão 12. Sonda nasogástrica tem como objetivo retirar os fluidos e gases do trato gastrointestinal. Descompressão, administrar medicamentos e alimentos diretamente no trato gastrointestinal, como amostras de conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e prevenir ou aliviar náuseas e vômitos. Para o paciente, pode apresentar uma experiência negativa devido à dor causada por microtraumatismos de mucosas, reflexo do vômito gerado durante sua introdução. Assinale a alternativa correta sobre a sondagem nasogástrica. A. É um procedimento realizado sobre limites anatômicos externos. O comprimento da sonda é D. Não falou aqui também. Mas pulando para a questão correta sobre a sondagem nasogástrica é que ela é realizada, a realização da sondagem nasogástrica com o paciente em posição de semi-Fuller ou Fuller, que previne também a aspiração do conteúdo gástrico e caso ocorra vômito. Então, a questão correta é essa. Em relação aos cuidados com o banho do paciente, assinale a alternativa correta. A. No banho de aspersão sem ajuda, não é necessário que o paciente seja supervisionado. B. Todos os curativos e fixações devem ser trocados conforme a prescrição de enfermagem imediatamente após o término do banho. C. Deve-se usar o mesmo par de luvas durante todo o período do banho. Será que está correta? Vamos lá? 13, né? Certo. Aqui tá pedindo para assinar lá a alternativa correta. No banho de aspersão sem ajuda, não é necessário que o paciente seja supervisionado. Bom, primeiro que no banho de aspersão, como vocês já sabem, o banho é de aspersão, né? Vocês lembram, gente, como que é o banho de aspersão? O banho de aspersão, na verdade, ele é em pequenas gotículas, então não tem como ser sem ajuda, né? Aqui diz que não é necessário que o paciente seja, como que diz aqui, supervisionado. No banho de aspersão sem ajuda, não é necessário que o paciente seja supervisionado, então essa daqui tá errada. B. Todos os curativos e fixações devem ser trocados conforme a prescrição de enfermagem imediatamente após o término do banho. Sim, porém, deve-se ter cuidado, né? Até porque, para não infeccionar, sim, devem ser trocados após o banho e ter todo o cuidado
Porque, por exemplo, se o paciente ele estiver usando, como que eu digo? Se ele estiver usando... Ah, esqueci de novo, gente. Se ele estiver usando a via venosa na mão, né, por exemplo, que fica aqui no dorso das mãos, né, ele praticamente não vai poder molhar aquilo ali. Então, o máximo que ele vai poder ter é cuidado. Então, eu diria que ele também vai precisar de ajuda, né? Eles devem ser trocados, não isso aí, né? A via venosa que fica na mão, no dorso da mão, mas ele deve ter cuidado porque essa é uma via que provavelmente não se troca no banho, mas o que se troca são sim os curativos, no caso, devem ser trocados e outros ter cuidado para não molhar. Então essa tá correta. Deve-se usar o mesmo par de luvas durante todo o banho? Não. Durante todo o banho, a gente deve usar duas luvas, né? Por isso, durante o banho você vai usar o mesmo par de luvas. Só que no fim você vai te retirar aquele que você usou e aí automaticamente você já vai estar usando o outro embaixo. Então, para evitar que a contaminação da luva que você usou durante o banho passe para o paciente novamente, até porque o banho é para retirar a sujidade do paciente, células mortas e tudo mais, né? Então, não vai usar o mesmo par de luvas, certo? Então, essa questão está incorreta. Está em parte certa. Vamos lá para o próximo quesito. Com relação aos cuidados com a sonda nasogástrica, isso a gente já falou. 16, né? Sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda pelas narinas até o estômago. Assim, a alternativa que corresponde à indicação para a realização da sondagem pelo enfermeiro é: A. Coletar amostras para exames. B. Avaliação diagnóstica. C. Drenagem de conteúdo gástrico. D. Administrar dietas e medicamentos. E. Dificuldade do paciente de deglutir alimentos por via oral. Esse não é, né? Porque isso aqui não tem nada a ver. Não passa pelo nariz. Administrar dietas e medicamentos. Sondagem nasogástrica. Letra D. A introdução de alimentos líquidos no estômago por meio de uma sonda nele colocada através de cirurgia na parede abdominal é o mesmo que gavagem por colostomia, citostomia, traqueostomia, gastrostomia ou urotomia, gastrostomia. Esse aqui, né? Então, são indicações para o cateterismo vesical intermitente, alívio do desconforto e distensão. Indicações para o cateterismo vesical intermitente, alívio do desconforto e distensão vesical em casos de bexigoma, obtenção de amostra de urina estéril, tratamento em longo prazo de pacientes com lesões da medula espinhal que apresentem, não dá para ver a última palavra, para urinar. Então, são corretas as afirmativas 1 e 2, 2 e 3, 1 e 2 ou 2 e 3. Então, as alternativas corretas são a 2 e 3, ou a 1 e 2. Alívio de desconforto e distensão vesical. Vamos lá.
Assinale a alternativa correta quanto aos cuidados com o paciente e o uso de sonda vesical de demora. A bolsa coletora de sonda deverá sempre ser posicionada debaixo do nível da barriga. B. A bolsa coletora de sonda deverá sempre ser posicionada no nível da bexiga. C. A bolsa coletora deverá ser desconectada quando o paciente for tomar banho para aumentar o conforto do mesmo. Não, gente, não deve em momento algum a bolsa ser desconectada. Desconectada não. Ela deve ser posicionada, mas não desconectada. No caso, na hora do banho, deve ser posicionada de um jeito que não vá locomover ela, não vai retirar do lugar. Então, ela não pode ser retirada do lugar, para não correr o risco, né, de infeccionar. C ou D. A bolsa coletora deverá ser mantida sempre clampeada ou fechada para evitar-se o transtorno da urina, o retorno da urina, devendo ser aberta apenas quando for necessário esvaziar o coletor. E a passagem da sonda vesical de demora pode ser feita por qualquer membro da equipe de enfermagem. Também não pode ser feita por qualquer membro da equipe de enfermagem, deve ser feito pelo enfermeiro responsável, ou seja, nem o técnico pode passar a sonda vesical, né? Ou a bolsa, isso mesmo, a bolsa coletora, o técnico não deve mexer, né? Apenas ou o enfermeiro sob supervisão do enfermeiro, mas o correto é que o enfermeiro responsável faça isso e não o técnico. Mas há instituições em que os enfermeiros eles vão treinar os técnicos para fazerem isso, ok? Vamos lá. Durante a verificação dos sinais vitais, essa a gente já viu. Ok. Acho que a gente acabou por aqui, viu, gente? Mas vocês puderam ver, né, mais ou menos como é que foi. E a questão é, né,